Caríssimos irmãos e irmãs presentes na nossa matriz e aos fiéis que nos acompanham por nossa rede social, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus dirigida a nós no dia de hoje vem chamar a nossa atenção para sermos pastores. O que é ser pastor? Pastor é aquele que lhe foi confiado um redil, olhando conforme a antiga aliança. A ele foi dado um serviço, e aquele redil ele deve cuidar como se fosse dele. Então é isso que nos apresenta as leituras. Mas nós podemos ampliar o que é ser pastor. Quando a gente fala também de pastor, logo nós imaginamos a dimensão hierárquica da igreja, que também tem o seu pastoril, que também tem o seu serviço. Mas ampliando esta forma de pensar, nós podemos dizer que um coordenador pastoral é um pastor. Um pai, uma mãe de família também são pastores. Os governantes que nós elegemos também são pastores. E ali deve haver o cuidado, deve haver disposição. E quando esta primeira leitura aparece nos chamando a atenção, ai pastores, é para perceber se nós estamos cuidando bem do nosso redil, se as ovelhas a nós confiadas estão satisfeitas, estão conseguindo ouvir a voz, não serem enganadas, não estão destraviando, não estão correndo perigo. Então nós precisamos perceber tudo isso. E aí o que nos diz a leitura ainda? Que se estes pastores não tomarem conta destas ovelhas, o Senhor mesmo vai assumir este redil. É Ele quem vai cuidar. E Ele vai confiar este redil a outros. Se nós pusermos um link com o Evangelho, agora os apóstolos que voltam, contando as suas experiências da missão. E assim o Senhor vai chamando muitos para fazerem parte deste redil, e vai confiando a eles esta disposição. Uma outra coisa que nós precisamos ter diante dos nossos olhos é a chamada de atenção que a leitura nos faz. Se nós não estamos cuidando bem, o que será que está acontecendo? E aí quando nós ouvimos esta leitura, nós precisamos ter muita maturidade e disposição. Porque quando o Senhor chama a atenção e Ele corrige, não é para excluir, nem para banir, mas é para que se converta. Então essa deve ser a compreensão primeira da palavra de Deus. A palavra de Deus jamais pode ser usada para o mal, para constranger alguém, para dar ordem de sentença. Então aqui quando o Senhor chama a atenção é para que estes pastores que ainda não acordaram para a sua missão despertem, se convertam, assumam com coragem a sua vida, a sua missão, tenham disposição e perceba a dificuldade de cada ovelha.
aquela que está doente, aquela ovelha rebelde, que é o que acontece, que dificulta também no redil. Aquelas ovelhas que não conseguem compreender também a sua missão. São tão rebeldes, agressivas, ainda não compreenderam a voz do pastor, querem seguir os próprios caminhos e assim não ir sozinha, ainda quer estragar todo o redil. Falta de compreensão. Ovelhas que estão no redil, mas parece que não estão por causa das suas atitudes. Mais uma vez relembrando a palavra e as coisas de Deus para ameaçar os outros. Criam atrito com seus pastores, com as outras ovelhas. E assim vão manchando todo o redil, esquecendo que aquele que nos une por meio da sua cruz e do seu sangue, nos faz participantes da mesma família. É o que apresenta Paulo à comunidade dos Efésios, chamando a nossa atenção que o que nos une é o Cristo. O Cristo que veio, assumiu a nossa condição por amor, nos devolvendo a dignidade que muitas vezes nós, ovelhas, perdemos. E Ele diz que não é para sermos sozinhos, nos reúne em comunidade, nos faz perceber esta graça, de sermos filhos do mesmo Pai, de sermos irmãos. Então por isso que nós não podemos julgar, nem apontar o defeito do outro, porque caminhamos juntos. O que precisamos fazer é estender a mão, perceber a realidade que falta no outro e talvez é aquilo que eu tenho. E assim nós completamos. E o que nos assegura a leitura e a palavra de Deus é que este redil ele vai produzir muito mais. Porque as ovelhas caminham juntas, percebem a mesma realidade, assumem a sua cruz não enquanto castigo, mas já têm a maturidade de perceber que a cruz é caminho. E assim nós vamos fazendo uma caminhada de maturidade rumo ao reino de Deus, aprendendo a ter esta disposição apresentada a nós no Evangelho. Os discípulos que chegam, apresentam aquilo que viveram, e o Senhor olha para eles e diz: então agora vão descansar. Relembrando que todo trabalhador é digno do seu salário. Descansar não quer dizer serem acomodados, mas recarregarem as forças para continuarem a missão. Porém, o que acontece? A multidão desesperada vai ao encontro deles. E quando o Senhor vê aquela multidão, o Senhor sente compaixão. Sentimento este que todos nós que carregamos o nome de cristão devemos ter. Cristão que sente compaixão não tem espaço para pena, porque quem sente pena não se envolve. Quem sente pena até chora, mas o outro continua com a sua dor e você continua o seu caminho. E ali o Senhor sente compaixão, percebe a dor daquelas ovelhas e dedica a elas carinho, atenção, e começa a ensinar-lhes muitas coisas. E assim também os discípulos, vendo o Senhor fazer isso, sentem compaixão
e não abandona o Senhor. Então é essa disposição que nós precisamos ter. É esta maturidade de fé que nós precisamos buscar. É esta voz que nós precisamos ouvir e jamais pode ser confundida no nosso meio. E se passarmos alguma chateação com pastores, com ovelhas, não tem motivos para abandonarmos o redil, porque nós seguimos verdadeiramente o Senhor. Um redil que segue o Senhor também não fica guardando mágoas, não fica alimentando vingança, ou desejando mal para o outro, porque isso não faz parte daqueles que seguem a Jesus Cristo. Por isso que a nossa disposição é de caminharmos juntos em oração. E quando vermos que o outro está errando, caminhando por outro lado, chamar com carinho. Se os seus pastores andam errantes, rezem por eles, não os condene, porque não é isso que o Senhor quer de nós. Todos nós, em um determinado momento da nossa vida, necessitamos de perdão. Por isso que o Senhor nos deu o sacramento da reconciliação. E por que que tantos de nós, quando vemos o outro errar, não somos capazes de perdoar? Então que não seja essa a nossa força. Nos dediquemos ao perdão, à disposição, ao serviço, porque assim, quando caminharmos juntos, pastores e ovelhas, com certeza caminhamos para pastagens verdes, para lugares tranquilos, e vamos poder cantar com o salmo: aquele que confia no Senhor não há com o que temer, porque Ele restaura as nossas forças e renova as nossas alegrias. E neste tempo que nós estamos rezando a nossa novena em honra à Senhora Santana, estamos relembrando os 150 anos da fundação da nossa paróquia. Momento de todos nós que aqui estamos renovar a nossa confiança, a nossa disposição, seguindo verdadeiramente ao Senhor, aos cuidados de Santana. Então esta comunidade depende da sua disposição, da sua dedicação. Se eu perguntar aqui, muitos têm uma história com a Senhora Santana. Alguns desde criança, casaram-se, batizaram seus filhos. Então todos vocês fazem parte destes 150 anos em que nós estamos celebrando. Então isso é motivo de graça para nós enquanto comunidade. É motivo para nós nos alegrarmos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem caminhado conosco. E o tema que nós estamos rezando e que nós devemos rezar durante este tempo é chamados a restituir tudo ao Senhor pela gratidão. Então, cada um de nós temos algo a agradecer por aquilo que o Senhor fez e por aquilo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. E o lema é: como render graças ao Senhor? Como nos dispor para sermos fiéis, atentos à palavra de Deus, para colocarmos em prática com gratidão aquilo que o Senhor deu a cada um de nós. Então, que rezando esta novena possamos nos renovar e reafirmar o nosso compromisso de ovelhas e de pastores, para que todos nós possamos crescer e caminhar rumo à graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.